A saúde mental delas é um assunto sempre importante, né? Os pequenos têm se sentido muitas vezes ansiosos, até estressados, né? O que é inimaginável, mas é realidade em muitos casos. Incompreendidos até. E no quadro Pense na Solução de hoje, o Alexandre Mendonça foi entender melhor, né, como reconhecer esses sinais na rotina que está cada vez mais corrida. Vamos ver. Em muitos casos, a criança nem reclama que está sofrendo com algum problema. Mas os pais podem identificar comportamentos diferentes e ficar de olho no dia a dia dos filhos. Se a criança tende a se isolar mais, pode ser um alerta de que algo não vai bem. Se os brinquedos e as brincadeiras já não divertem tanto, também é um sinal. Geralmente, traumas e problemas não resolvidos na infância vão refletir mais tarde. Olha, você sabe que hoje tem muito adulto, né, que vem tratar em consultórios psiquiátricos vários problemas que começaram muitas vezes na infância. Por isso que a gente está chegando aqui agora também num prédio que tem um consultório psiquiátrico que atende mais crianças. Justamente para a gente tentar explicar o que vocês pais podem fazer para prevenir a ansiedade, o estresse e até mesmo a depressão nos seus filhos. Será que é difícil isso? Será que a gente vai ficar meio que colocando os nossos filhos dentro de uma de vidro? Não é bem assim. Mas então agora, tire o foco do problema e comece a pensar na solução. Deise Mendes Porto é psiquiatra especializada em transtornos mentais em crianças e adolescentes. É presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria e ela explica pra gente como manter a saúde mental dos filhos desde cedo. Vamos dar um exemplo assim, imagina o João, que são casos muito comuns nos consultórios. O João, a família percebeu que ele não está dormindo bem, começou com medo para dormir à noite, chama os pais, ele já dormia sozinho há muito tempo, o João tem 8, 9 anos. Começou a não querer comer, não querer sair para brincar, começou a ficar diferente, mudanças no comportamento são alerta para os pais. E aí na avaliação o João finalmente conta que ele está sofrendo violência na escola pelos colegas. Que os colegas chamam ele de baixinho, ou que os colegas dizem que ele tem a orelha feia, e que vão bater nele na saída, e que se ele contar para alguém, eles vão bater mais ainda. Então, o João está sofrendo bullying, que é um tipo grande de violência e provoca um estresse enorme. Mas se isso for prolongado, se a gente não presta atenção nesses sinais e ajuda a resolver, isso pode provocar consequências lá na frente. Está impactando, está minando a autoestima do João. Claro. Né? E nesse momento, por exemplo, os pais é que trazem o menino e você trata ali junto com os pais ou com o menino, com a criança separadamente? Sempre com os pais. Ah, sempre com os Quando pais. a gente vai tratar a criança e adolescente, a gente precisa muito do envolvimento da família. Certo. Às vezes a família não está colaborando tanto, ou não entende, mas pelo menos traz a criança e o adolescente, a gente faz o que é possível. Mas, em geral, a gente envolve a família. Não só a família. Nesse caso do João, precisaria envolver quem também? Professora, a escola, entendi. A escola. Quer dizer que hoje em dia, se a gente tratar as nossas crianças de uma forma melhor, o adulto pode ser melhor também. Muito melhor. Tem um autor que fala muito isso, né? Que além de ser uma obrigação humana, é muito mais inteligente a gente evitar sofrimento das crianças e investir na infância do que depois consertar adultos quebrados ou ter que lidar com as consequências de uma sociedade cheia de problemas. Qual é a função, afinal de contas, dos pais? Olha, que pergunta de milhões, hein? Essa é a pergunta de milhões. Qual a função dos pais? Eu acho que muito disso que a gente falou, de estar atento aos filhos. E tem uma coisa que a gente pesquisa e tem evidência científica, que é qual é o estilo parental ideal? Qual é a função desses pais com que estilo? É ter proporção e equilíbrio entre direcionamento, limites e regras e demonstração de afeto. Então, essa função dos pais, para ser bem exercida, ela precisa ter esse equilíbrio. Então, não tem problema se eu tenho bastante limite, bastante regras, mas também tenho muito afeto. E meu filho percebe, não é porque eu estou querendo encher o saco, é porque eu quero o bem dele. E fica claro para ele, ele sente isso de verdade, se isso é genuíno. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, indo nisso, na direção de que essa criança se desenvolva no seu maior potencial. Olha, se você gostou dessa nossa entrevista, é só um pouquinho daquilo que você vai ver na entrevista completa, na íntegra, no ndplay.com.br. Não deixa de acompanhar, porque você vai saber muito melhor agora, a partir de hoje, né, a lidar com seus filhos.